Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre, no caso das operações de comércio exterior, se o exportador obrigatoriamente é o fabricante e se o fabricante obrigatoriamente é o exportador. Veja bem, principalmente da China, nem sempre o exportador é o mesmo que o fabricante. Tá? Existem empresas na China que elas não têm nenhum tipo de licença para exportar. Isso é muito comum com os fabricantes de canivete, o pessoal que uma turma que mexe com vidro ali. Nós temos encontrado muitos casos assim do que a pessoa faca, canivete, coisas de vidro, alguns produtores de componentes eletrônicos. Eles, por motivos operacionais e burocráticos chineses, não conseguem licenças para exportar. Então, eles utilizam, às vezes, uma trading company, tá? Então, muitas vezes, você está falando com uma pessoa em relação a um determinado produto aqui no Brasil e por falta de meios de verificação ou por outras condições, você não consegue identificar se ele realmente é o fabricante. Isso é muito comum e é muito mais, acontece muito mais do que a gente imagina, tá? Além de ser uma coisa, não é uma aberração, acontece direto. Então isso aí, hoje, a Receita Federal, desde o ano passado, a gente tem observado isso nos nossos processos, nós estamos tentando estruturar isso da melhor forma possível, nós temos observado que a Receita Federal precisa de mais informações, aliás, isso já é obrigatório há muito tempo, mas a coisa já vem sendo implementada com mais rigor desde o ano passado, 2021, nós estamos bem chamando a atenção dos nossos clientes para isso. Então, o que acontece? Identificamos o exportador. Então, identifica-se. Você é o fabricante? Muitos mentem que são o fabricante. Porque eles temem perder o processo, temem perder o cliente. Tá? Mas isso não é necessário, porque às vezes é só uma questão de organização. Na Receita Federal, uma coisa. Por que isso tudo é importante? Porque quando eu vou registrar DI, eu tenho dois campos lá que um deles diz o seguinte: fabricante e exportador. Então, quando eu identifico isso para a Receita Federal, eu abro para ela, durante um processo de fiscalização, a oportunidade de entender melhor como se deu toda aquela negociação, sem eu precisar me explicar tanto, são fatos, né? Então, nada melhor do que o exportador apresentar documentos de exportador bem estruturado, com toda organização, ele se identifica como exportador, e cita, informa endereço, nome, telefone de fabricante. Isso já vem na DI, tá? Isso já é obrigatório e a gente não pode deixar de colocar isso aí. Então eu já vi casos aí de pessoal aí que fabrica brinquedo lá na China. E aí tiveram um problema com a Receita Federal aí em Santos e a Receita Federal falou: ok, me mande informações do fabricante. Então a empresa aqui no Brasil que comprava esses brinquedos pediu para a pessoa e a pessoa de repente falou: olha, eu não sou fabricante, só sou exportador. Não, então me dá lá as informações de filmagem de fabricação, componentes, tudo, a estrutura da fábrica para eu mostrar para a Receita. Não, eles não têm condições de apresentar isso. Então, quando você já inicia o processo de comércio exterior dessa forma bem organizada, eu preciso saber quem é o fabricante. O fabricante tem condições de me fomentar de me fomentar de dados numa possível fiscalização, ou de dados numa possível, eu vou tirar um Inmetro aqui no Brasil, esse fabricante tem condições de me apresentar documentos? Nem que seja para ser negado o Inmetro, mas ele tem alguma coisa? Então, assim, é bom você sempre ter essa conversa com o exportador. Que aí o exportador às vezes fala: olha, realmente essa fábrica que nós estamos te oferecendo, preço muito bom, mas ele não tem a menor infraestrutura. Então o seu pós-importação fica em risco, né? Então o ideal é que tenha essa tratativa às claras. Se o exportador é interessante, mas o exportador tem medo de abrir, não tem problema. Empresas como a nossa, né, que são empresas
chinesas, elas têm como verificar isso a fundo, ir até o escritório, conversar com a pessoa, ir até a fábrica, visitar a fábrica. Isso cria um lastro operacional muito importante para a Receita Federal, muito importante para um Inmetro, muito importante para uma Anvisa, entendeu? Então você precisa criar essa infraestrutura, né? E não só para o seu benefício, mas por ser uma obrigatoriedade. Você precisa criar isso. Então, às vezes, em muitos casos, o fabricante e o exportador não são a mesma pessoa. De longe são a mesma pessoa, né? Eu falo muito Canton Fair, pessoal, eu tenho minha opinião muito própria em relação a Canton Fair. Você chega na Canton Fair, tem muito stand lá de gente vendendo as coisas que o cara não é fabricante. E às vezes ele tem itens de 5, 6 fábricas e fala que é tudo dele, né? Então o cuidado com isso, o zelo em relação a isso é muito importante. Se você pretende, por exemplo, manter um padrão, né? Às vezes você traz uma papelaria, você traz uma caneta em um padrão, aquele exportador fala que ele é o dono da fábrica, então ele tem a caneta num padrão, e aí de repente você pega uma lapiseira, e aí já é outro fabricante, já não mantém o padrão. Então você tem uma quebra na qualidade, ou pelo menos na identidade visual do seu produto. Tudo isso são várias informações que a gente consegue mensurar aí pela importância disso, que poucos importadores, tradings ou despachantes, ninguém está esclarecendo isso para o cliente, né? Para o importador ali, para a pessoa que comercializa o produto. Porque é muito mais fácil preencher uma declaração de importação quando eu coloco lá fabricante e importador, fabricante exportador, João da Silva, né? Quando na verdade eu coloco lá fabricante, João da Silva, endereço, telefone, às vezes até outra cidade diferente do exportador e tem que preencher os dados do exportador. Nós preenchemos DI lá na nossa empresa, às vezes com 10 fabricantes diferentes e um único exportador. Ou seja, eu tenho que informar 10 vezes o mesmo exportador e 10 fabricantes diferentes, porque são produtos que, obviamente, eles não são fabricados pela mesma indústria, foge um pouco, né? Às vezes uma xuxinha de cabelo, que é algo que envolve têxtil e tudo mais, ela não é fabricada ali num mesmo ambiente sequer de alguém que está mexendo com anel, metal, né? Então isso é muito importante. E qual o benefício disso? O benefício é trazer clareza no processo de importação junto à Receita Federal e os órgãos anuentes, trazer uma segurança operacional para você, trazer um controle de fornecedores, clientes ali que estão ali em relação à sua trading que você contratou, quem é cliente dela de fato, é você ou a fábrica que é cliente dela? Porque tem isso. Às vezes a fábrica contrata trading para vender. Então você não é o cliente desse exportador, o cliente é a fábrica, né? Ou às vezes você é o cliente do exportador e a fábrica vai buscar para você. Identificar essa etapa do processo para saber aonde você pode ter amarras, aonde você pode se desvencilhar ou aonde você nunca vai conseguir se desvencilhar. Isso te dá uma liberdade operacional muito grande. Então, o exportador nem sempre, e não é raro, não é o mesmo que o fabricante. É obrigatório identificar na DI e os benefícios administrativos ali junto com a Receita e órgãos anuentes e os benefícios operacionais que são muito maiores para você, né? Eu vejo que tem mais benefício para você do que para a Receita e do que para o exportador, né? Eles são incalculáveis. Você uma hora irá precisar disso. Por exemplo, aquele exportador para de trabalhar com você, ele fecha a exportação dele, você contrata outra trading exportadora ali e continua com o mesmo fornecedor, né? Ou às vezes você tem um exportador, uma trading que trabalha com você e tem ali um fabricante que você gosta muito, você pode pedir para que ela busque mais 2 ou 3 similares, para que se uma delas fecharem, você ter outra na mão. Então te dá muito mais previsibilidade nos seus processos, tá ok? Então eu espero que tenha sido bem esclarecida a situação entre fabricante e
exportador, que são informações obrigatórias desde a fatura comercial. O ideal é que já na Proforma Invoice venha sendo escrito isso, desenhado, trocado, você informado para quem está te vendendo da necessidade. E vem desde ela, vem da Proforma Invoice, da Invoice até o registro da DI, né? Você precisa disso muito bem esclarecido, tá ok? A do INPE está chegando aí e ela vai exigir muito mais do que simplesmente informar de quem você comprou na China, né? Então, espero que tenha ficado bem esclarecido, bem claro, e se precisar de alguma coisa, é só chamar que nós estamos à disposição, tá bom? Obrigado.